Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre o resultado da Caixa Seguridade, né? Caixa Seguros está no loginho aqui, mas o nome da empresa Caixa Seguridade. Uma empresa relativamente nova aí na bolsa, né? Tem uma IPO mais recente e ela chegou chegando, ela chegou com bons resultados. Eu fui pesquisar os vídeos que eu tinha feito no canal sobre ela. Aí o primeiro, logo meio depois do IPO, né, a Caixa Seguridade estreia na bolsa com boas perspectivas. Né, de fato, ela estreou com bons números, a gente já vai olhar. O segundo já deu uma esfriada um pouco, né? Captura resultados ao IS, precisará de crescimento próprio para 2023. Então deu para perceber assim que eu já dei uma baixada no nível de energia aqui, né? E, enfim, é exatamente o que eu estou pensando com esse resultado agora. Esse é recente, né? Do terceiro TRI. É provavelmente do terceiro, segundo ou terceiro TRI. Agora, com o resultado do quarto TRI de 22 fechado, eu tenho aquela mesma opinião, tá? Se você for ver os números eram muito bons, tudo crescendo, crescendo, crescendo. Mas eu não sei daqui para frente. Eu vou explicar para vocês por quê, tá? Quanto à empresa em si, no geral, é uma empresa tranquila, né? Quer dizer, analisar ela não é nada tranquilo, mas entender o que ela faz é uma empresa de seguros, basicamente, tá? Então ela ganha tanto com a operação do seguro propriamente dito, né? Prêmio, sinistralidade e tal, quanto com originação, com corretagem, né? Comissionamento. Isso é importante porque, por exemplo, a Wiz, né, lá atrás, ela tinha a parte da caixa só de corretagem, né, não da operação de seguros em si. Tanto que a Caixa foi lá e pegou de volta, né? Então a Caixa de Seguridade deve ser detestada aí para quem tinha o Wiz. Ela tirou o doce da mão da Wiz, né? Que tá com resultados mais fracos desde então. Mas é uma seguradora normal, assim. Lá ela não tem todas as linhas de seguro, tem as mais importantes que casam ali com o negócio da Caixa. E uma coisa que é relevante, ela funciona no modelo de parcerias, tá? Principalmente no modelo de parcerias com outras seguradoras. A gente vê a hora que chegar no slide da apresentação, mais fácil de explicar. Então, ela geralmente divide com outras seguradoras essas operações, tá? Por algum motivo lá atrás isso foi relevante. A empresa tem um valor de mercado importante, né? 25 bi, não é nada pouco. E o histórico dela, se a gente for ver, né? O ano de 2022 é aquilo que eu falei, lucro nas alturas. Tem um não recorrente aqui, mas não é relevante, tá? O lucro líquido recorrente foi 2,7 bi, foi bem bom ainda. Então, quanto a isso, não tem o que falar. O resultado até hoje dela, espetacular. Mas conforme eu for mostrando lá na apresentação, tudo que puxou esse resultado para ter sido tão bom, dá para colocar dúvidas se vai se manter daqui em adiante, tá? Pelo menos nesse ritmo de crescimento. Então, por isso que eu não sei o título que eu vou colocar ainda. Eu coloco o título dos vídeos depois que eu gravo. Mas vai ser algo nessa linha, né? O resultado até agora foi muito bom. Mas daqui para frente dá a impressão que ela não vai tão forte, tá? Então, calma aí, quem viu o crescimento de 40% aí, deu uma animada violenta, né? Vai devagar, porque ela não deve manter esse ritmo de crescimento, o que não quer dizer que a empresa vai ser ruim, tá? Só tô achando que ela vai ficar um patamar mais estável daqui em diante, tá? Quanto aí o resto não tem muito o que dizer, porque seguradora é um balanço totalmente diferente, aí fica tudo diferente aqui. Esse resultado financeiro eu vou comentar, não é o resultado financeiro de seguros, tá? Como tá redondinho ali na Porto Seguro, por exemplo. Enfim, vamos logo para a apresentação, depois a gente pode ver alguma coisa aqui, tá? Do quadro de seguradoras. Tá, deixa eu ver. Bom, isso aí. Caixa de Seguridade, quarto TRI de 2022. Tá? Geralmente, né, a gente fala do ano fechado mais do que do quarto trimestre. Vou tentar destacar. É aquela parte, vidas seguradas, realizando sonhos. Só a exceção de linguiça. Mas enfim, isso aqui que nos interessa, tá? Isso aqui, ó, é a performance. Esquece por enquanto distribuição e corretagem, tá? Vamos ver só aqui. São as linhas de seguro principais que ela tem e que eles chamam de negócio de acumulação, né? Que é capitalização, consórcio, previdência, que não é seguro, é um produto financeiro, certo? Então, o que a gente consegue ver? Isso aqui é mais ou menos do que eu imagino que ela vai performar daqui em diante, tá? Um crescimento bem mais modesto, em single digits, um double digits mais baixo, tá? Porque no fundo, né, o crescimento dos prêmios é o que no longo prazo vai determinar o crescimento de uma seguradora, né? O que são os prêmios emitidos? É o quanto ela recebe, né, do pessoal que faz seguro com ela, para explicar de uma maneira bem simples, tá? Então, a gente já vai ver por como que cresceu 5, 6, 12 e o lucro cresceu 40%.
Eu já mostro para vocês o que impactou. E aí, nesses outros pontos que foram o que puxou para cima, né, a maioria deles vocês vão ver que tem tudo para não se manter no mesmo nível, por exemplo. Isso aqui sim, isso aqui é a operação da empresa. Tá crescendo, tá emitindo prêmios, operação orgânica saudável, tá? Nessas linhas de acumulação, é um pouquinho diferente, porque aqui não é um seguro, né? Aqui a empresa basicamente ela tem recursos administrados, então o cara tem, opa, passei aqui, tem um plano de previdência lá com a Caixa administra o recurso, aplica lá no que ele escolheu, e ela tira um take rate lá, um FII, uma taxa em cima do recurso captado. Por isso que aqui esses valores, tá, são os recursos administrados por ela, não é o que ela ganha, tá? Cento e poucos bilhões de reais. Tá? Isso aqui tem 130 e poucos bilhões de reais investidos, né, em previdência dentro da Caixa, ela ganha um percentual disso, tá? Então aqui o que importa mais é volume de captação e tudo mais, tá? E por fim, tem a parte sim de distribuição, de hoje é praticamente só corretagem, tá? Que aqui foi o que ela pegou de volta da Wiz. Então, antigamente com a Wiz, ela tinha um outro modelo que ela licenciava lá e tal. E agora ela pegou de volta e tá praticamente tudo, né? Do 1.7 total, 1.5 ela já tá originando. Ou seja, né, já é praticamente toda a originação dela. Isso aqui vocês não conseguem ver, ó, mas cresceu 64% contra 2021, porque 2021 não era um ano cheio ainda que ela tinha. Era o ano que ela estava fazendo a transição da Wiz para Caixa. Quando que foi? No meio do ano, né? Eu não lembro agora de cabeça. Foi ao longo de 2021, né? Eles fecharam, eles avisaram, acho que no começo do ano, que não ia renovar. Aí foi progressivamente reduzindo, né? Por isso que esse crescimento foi tão alto, 60%, 50%. Porque é em cima de uma base de comparação que não tinha toda a originação, certo? Então isso aqui é o primeiro motivo, que já não vai crescer 50%, né, em cima de 2022. Né? Vai ser um crescimento mais orgânico que vai vir da evolução das outras linhas de negócio, tá? Então começa aqui os motivos de eu acreditar que ela não vai crescer tanto assim daqui em diante, tá? As receitas de distribuição estão em cima agora de uma base mais normalizada. Então vamos adiante. Tá, então 2022 foi o primeiro ano organizado mesmo, quando ela fez essa organização toda, pegou de volta o negócio da Wiz, eles venderam uma divisão deles lá, que eles acharam que não era estratégico e tal, foi vendida, por isso que entra aquele não recorrente no quarto trimestre. Então, uns 200 milhões, não é nada relevante, mas só para vocês entenderem, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem uma visão receita. Cara, o resultado dela não é fácil de ver, tá? Inclusive, recomendo que vocês assistam aqueles vídeos, quem quiser ver mais detalhes, porque lá eu explico um pouco melhor como é que é a estrutura, o que que tá por baixo, tá? Eu não vou fazer isso de novo todo vídeo, porque senão vai ficar muito repetitivo, porque é meio chatinho de ver, tá? Então, quem quiser entender, vê lá um pouco mais. Mas, basicamente, né, uma métrica de top line crescendo bastante, de lucro líquido crescendo bastante. ROI de seguradora, tá? Não faz muito sentido olhar, porque como seguradora gera float, né? O ROI, tipo assim, né? Ele tende a ser assim, é muito rápido. Ela não consegue girar esse ROI porque ela é limitada pela demanda, mas a seguradora teoricamente tem um ROI infinito, né? Porque quanto mais gente querendo segurar, ela vai captando, captando, gera float e consegue ampliar a operação. Então, o ROI para seguradora não é algo relevante, mas, né, mostra a expansão assim, né, dos negócios. Isso dá para ver sim por aqui, tá? Então vamos lá, vamos começar a ver os negócios dela. Ela caracteriza em três categorias, tá, de resultados. Primeiro, negócio de risco. Negócio de risco estão os seguros propriamente ditos, tá? Seguro residencial, habitacional, vida, prestamista, ó, tá tudo aqui. Ok? Enfim, então aqui é aquilo que a gente viu, né? Os prêmios em si não tá crescendo, né? Prêmio emitido ficou flat, prêmio ganho dá uma diferencinha lá, né? Dependendo do reconhecimento ou não, mais 10. Então, isso aqui que deve ser o crescimento orgânico dela, né? Daqui em diante. Uma coisa nessa faixa aí, tá? Claro, isso aqui pode acelerar, pode vir a crescer mais 2023, que foi 22, por exemplo. Mas é esse nível de resultado que a gente tá falando, assim, para basear de patamar, tá? Vai ter os que cresceram mais, os que cresceram menos, né? No final das contas, é uma mistura total de tudo. E, enfim, né? Isso aqui é o prêmio emitido, quanto ela recebe dos clientes e quais são as despesas, né? Primeiro, a sinistralidade, os sinistros que ela tem que, né, quando aciona o seguro e ela tem que cumprir com o acordado. Eu diria que é o principal, né, item aqui que você leva em conta. Então a seguradora vai ser tão boa quanto a relação da sinistralidade dela for em relação aos prêmios emitidos.
né? Eu falo muito isso da Porto Seguro, ela consegue ter uma sinistralidade consistentemente abaixo do mercado. Por quê? Porque ela faz uma boa análise do cliente, porque ela tem um reconhecimento de marca, então às vezes ela consegue cobrar um pouquinho mais para um cliente lá e o cliente paga para ela. Então é aqui que a gente vê a qualidade da seguradora. Embora nesse caso aqui da Caixa e da BB Seguridade um pouco também, ele fica muito jogado para baixo porque essas categorias de seguros aqui são seguros com sinistralidade bem menor. Então não tem nem como comparar com um seguro de automóvel. A sinistralidade é 20 e poucos por cento, de automóvel é 90%. Né? Então, né, aqui dá uma diferença brutal, né? Quer dizer, 90 é o índice combinado, tá? A sinistralidade de veículos é 60, 50, 60, uma coisa assim. Mas ainda assim é o dobro. Né? Então, os seguros que a Caixa de Seguridade trabalha são muito rentáveis. E isso é uma vantagem. Não tem culpa. Ela tá lá e trabalha com o que tem de mais rentável. Tá ótimo, né? Então, a sinistralidade reduziu, tá? Comissionamento não tem por que mudar muito, né? Comissionamento é o que vai pagar de comissão, né, para o corretor, para quem originou o seguro, né? Empresa, enfim, que é no caso deles, tá? Então, essa margem operacional que cresceu bastante, ela vem principalmente dessa redução aqui de sinistralidade, né? Porque os prêmios, a gente vê, não cresceu tanto assim. Então, esse seria o segundo fator que eu acho que não vai se repetir assim consistentemente no futuro, porque essa sinistralidade não vai cair para sempre, né? Ela caiu de 2022 para 2021 por vários motivos, mas um importante foi Covid, ainda tinha impacto de Covid 2021 na sinistralidade em geral dessas linhas. E agora já foi, já passou, não vai ter uma redução. Então ela tende a rodar nesse nível aqui. Essa diferença é que teve uma provisão aí para umas despesas judiciais lá e tal. Mas ela deve ficar rodando esses 23, 24, 26. E toda vez que se afastar, tende a voltar à média. Então aqui eu não vejo um ganho consistente no longo prazo em cima. Já está meio que no limite, né, do negócio. Por isso que, né, a tendência que eu enxergo é não crescer tanto. Mas vamos ver mais coisas ainda no futuro. Segunda categoria da Caixa de Seguridade, negócio de acumulação. Aqui entra previdência, capitalização, consórcio, que é aquilo que eu expliquei. A grosso modo, o pessoal bota, né, o dinheiro lá para ser administrado e ela cobra uma comissãozinha em cima, né? Isso é mais fácil de entender. Também os resultados mistos, nada demais aí de arrecadação de recursos. Tem umas coisas que caíram muito do terceiro tri pro quarto, tá? Vocês vão ver mais ao longo da apresentação. Não sei se é sazonal, se empresa nova, né, a gente vai aprendendo. Mas achei meio estranho ter caído tanto assim do terceiro pro quarto várias linhas. Mas enfim, aqui a gente tem o resultado no final das contas, tá? Ele cresceu bastante também. 48%, até meio estranho ver de onde saiu tanto, né? Mas o que aconteceu? O consórcio deu uma disparada no ano, tá? Praticamente não tinha em 2021 e eles lançaram consórcio para veículo pesado, umas coisas assim, ou seja, o consórcio foi meio que uma novidade que entrou. Capitalização disparou também. Isso aqui é um absurdo, né, velho? Capitalização hoje em dia é quase um crime, velho. Tá no limite legal de um crime ou não. Mas capitalização disparou. A Previdência foi meio flat, assim. Aumentou, caiu um pouquinho as contribuições, mas aumentou ali alguma coisa do take rate, enfim. Provavelmente esses dois aqui que puxaram esse crescimento. E assim, né, também tem limite esse crescimento de capitalização, né? Não é possível que isso aqui vai continuar dando, a empresa continuar ganhando tanto dinheiro assim com esse negócio. O consórcio, esse sim, esse não sabemos. Pode ser que ele continue crescendo consistentemente daqui para o futuro, vai saber, né? Esse não dá para dizer que foi extraordinário o crescimento, né? A gente não sabe como é que vai ser. Tudo bem, ele cresceu em cima de uma base quase zero, mas esse contribuiu bastante no final das contas. Cresceu aí 40% de margem operacional. É bastante coisa, até difícil de ver de onde vem 40%, né? Porque Previdência é o maior disparado, né? O tamanho dos recursos aqui é bem maior. Mas enfim. Foi. Ganhou dinheiro. E o último, terceira categoria, é negócio de distribuição, onde entram as corretagens. Todas essas corretagens que a gente viu aqui, ó, comissionamento, aqui na acumulação também gera corretagem. Enfim, aqui. O que acontece? Ele é despesa naquelas linhas e entra como resultado aqui, tá? É só uma questão de separar o resultado. No final das contas, é dinheiro da própria empresa, tá? É claro, respeitadas as participações nas controladas, tá? Mas, enfim, isso aí o pessoal, eu tô falando que o pessoal perguntou no vídeo da BB Seguridade. Então, aqui que a gente vê o crescimento mais expressivo, né? 30%, 50%, e também tinha uma base de comparação que ainda não era, né, estabelecida lá totalmente. Já estava 2021, boa parte
dessas receitas na mão da Caixa, mas não 100%. Por isso que teve um crescimento tão forte e esse também, né? Não vai crescer tanto assim de 22 para 23. É claro que se lá atrás o negócio de distribuição, ele é decorrência direta de acumulação e de risco. Então, se eles crescerem, puxa aquele outro também. Mas vai puxar só no mais ou menos no ritmo que cresceram os outros, tá? Então não vai crescer 50% de novo do ano, pelo menos. No princípio não, né? A não ser que o negócio continue disparando. Então esse aqui é o último motivo. Ah, não é o último, ainda tem mais um ainda. Que eu acho que o crescimento não vai se manter tão forte aí daqui em diante, tá? Então, agora tem os indicadores da empresa. Então, despesa administrativa, né? As despesas da holding, não tem muito o que falar. Agora, o índice combinado e o combinado ampliado, o jeito que eles calculam é esquisito. Eu vou explicar lá para vocês, tá? Mas, a princípio, o que é combinado ampliado? A gente falou nos vídeos das outras seguradoras. Mas isso aqui é a margem, né? A margem do seguro. Então, você recebe 100% dos prêmios, paga um tanto de sinistro, né? Paga lá o que foi segurado, tem uma despesa de comissionamento, tem não sei o que lá, bom, é a sua margem, tá? 50 e poucos por cento é muito bom, assim, descombinado, tá? O ampliado, ele leva em conta o resultado financeiro, tá? Porque como você gera float da operação de seguros, o pessoal paga, de uma maneira geral, antecipadamente os seguros, então você gera um bolo de recursos que a empresa, né, ganha resultado financeiro em cima. Isso aí já está contabilizado no negócio de seguro também, por isso que é o índice combinado ampliado. Mas você vê que não dá muita diferença, né? Eu vou explicar isso aí já já para vocês na hora que chegar o slide, tá? Por que a diferença é mínima de combinado para combinado ampliado? De qualquer forma, um resultado bom, tá? Enfim, na verdade aqui acabou, vem o apêndice, mas tem umas coisas legais para ver no apêndice. Tá, o mencionamento aqui, pelo menos aquela parte lá eu quero mostrar. Aqui, ó, o comissionamento lá da Previdência, ele disparou nos últimos tris. Deu umas coisinhas esquisitas, assim. Mas, enfim. Nossa, só o comissionamento de capitalização, velho. É ridículo. Capitalização é um absurdo que ainda exista, velho, hoje em dia. Meu Deus do céu. Consórcio, que eu falei, ó, aqui dá pra ver bem o consórcio, né? Como ele né, não existia e entrou um resultado legal, puxou. Esse aqui vai saber, né? Quanto vai seguir crescendo. Né? Foi um produto novo, eles lançaram para veículos pesados e tal. Mas beleza, esse aqui tá ótimo. Esse slide é legal, né? Para mostrar um pouco como é que é a estrutura da Caixa Seguridade. Né? Então ela tem 100% da parte de corretagem, tá? Que era o que antes ficava lá com a Luísa, hoje tá debaixo das asas dela, né? Porque será, era o filé do negócio, tá? E as linhas, tá? Então, ó, consórcio, capitalização, residencial, vida previdência e tal. Boa parte, né? Não todas as linhas, porque eu acho que o. Ah, não, o habitacional entra aqui também. Enfim, não sei se todos ou quase todas as linhas, ela faz uma parceria com um outro segurador, Icatu, a Tokyo Marine, isso aqui, não sei o que é CNP, foi a que eles venderam, né, a parte. Ou seja, é uma parceria que eles têm, ó, 75%, 60%. Então, o resultado cheio, tá, dessas operações de seguro não é todo dela, tá? É dividido com os parceiros, ok? Então, o modelo é que vai até 2040, enfim, lá para frente. Isso aqui foi o que eles venderam agora recentemente, que não era estratégico para eles. Aí tinha seguro de carro, outras coisas que eles não queriam, tá? Tá bom, eu vou explicar só isso hoje, porque nos outros vídeos eu falei em mais detalhes, só pra gente entender um pouco como funciona, né? Aqui um outro organograma, basicamente a mesma coisa, tá? Mostrando como que os caras, né, organizam a empresa. Isso aqui que eu queria mostrar, né? Lembra aquela história lá do resultado financeiro? O índice combinado que não dava, né? 57, 52, 55, é muito pertinho. Se você olhar no fundamento o resultado financeiro também, ele é, né, 100 milhões, não é nada. Contudo, esse resultado financeiro não é o resultado financeiro dos seguros, tá? Isso que eu achei muito estranho. Eu não lembro como é que tava nos últimos resultados que eu fiz vídeo. Por quê? Você não lembra se eu já falei disso, se eu não vi, o que aconteceu? Ela sim tem um resultado financeiro de seguro grande, dá 1,5 bi. Mas por que que não entra ali? Eu acho que aquilo ali é só o resultado da holding, tá? É só o resultado financeiro da holding. E é muito estranho eles meterem o índice combinado ampliado em cima daquele financeiro lá, né? Enfim, de qualquer forma, tá? Não tá errado esse índice combinado aqui, tá? É só que, pela minha hipótese, esse índice combinado de cá, ele já considera a operação do resultado financeiro
dentro das controladas, por isso que dá essa confusãozinha. O que não deixa de ser bom, tá? É um índice combinado bem bom, tá? Bem bom mesmo. Mesmo que seja o combinado ampliado de fato, tá? Mas é um índice combinado bem bom. Lembrando aqui, quanto menor, melhor, tá? Então, 50% é ótimo. Porto Seguro é 90%. Né? Aqui é 50%. A BB Seguridade é mais alto também, 70%. Então, os seguros são muito rentáveis. E voltando aqui para falar um pouco mais desse do financeiro, você vê ó, um mix importante, né? Resultado operacional e financeiro. É um mix equilibrado, 70% de operacional, 30% de financeiro. Principalmente no momento que as taxas de juros estão altas, né? Então você tende a ter um resultado financeiro maior, ele subiu 44%. E aqui é o último ponto que puxou o resultado dela para cima, né? Melhorou, mas, né? Não deve se repetir, né? De onde vem o resultado financeiro? Vem de duas coisas. Primeiro, o aumento do volume dos recursos, que esse, né, pode continuar crescendo e tal, mas também dos indicadores financeiros, principalmente taxa de juros. Então, o que todo mundo espera, pelo menos, é que a gente vá ter talvez mais um período aí segurando essa taxa de juro alta e que em algum momento ela comece a cair, né? A expectativa, acho que de todo mundo. E aí ela teria um resultado financeiro um pouco menor, tá? Pode ser que compense o operacional? Pode, mas, tipo, a princípio, isso aqui tá bem forte. No futuro, talvez não seja tanto, tá? Então, o crescimento operacional vai compensar isso aí. Pode acontecer, né? Mas aí você tá falando, tem que esperar acontecer primeiro, tá? Muito possível que aquele resultado lá tava difícil de entender, né, da Previdência, como é que a Previdência cresceu tantos, né, lá dos negócios de acumulação. Muito possível que seja do resultado financeiro de lá que não ficou bem esclarecido, né? Então, esse ponto eu achei meio estranho, eu não lembro de verdade como que ela informava nos últimos resultados, se eu expliquei isso aí nos outros vídeos, mas enfim, agora eu tô falando. O resultado financeiro, eles não dão abertura, né, a nível gerencial. Eles enfiam tudo junto lá, tá? Mas é isso. Aí não tem mais nada, né? Isso aqui é todo o resultado total, uns 6 bi, aí tem as despesas, blá blá blá. É o resultado líquido da empresa, né? 2,9 bi, tirando os não recorrentes, 2,7. Tá? Então aqui a gente vê um resultado agrupado. Na verdade, eu preferiria ver isso aqui primeiro, tá? E não no apêndice, lá no final, é a penúltima página. Eu preferiria ver isso aqui primeiro, que mostra melhor, né, o resultado da empresa. O operacional cresceu, o financeiro cresceu, tudo puxou, teve as despesas, lucro líquido, é muito mais lógico, né? Eu acho muito mais lógico. Enfim, tá aí. Explicado, importante, né? Entender isso. Senão você vai achar que o resultado financeiro dela é ridículo, né? Ah, pô, mas nem tem. Não, tem e é importante, é 30% do mix. Enfim, aqui por área não muda muito, tá lá, o não recorrente. E é isso, pessoal. Então, Caixa Seguridade, né? Bem importante. Os resultados até agora, ó, tudo muito bom, tá? Os resultados eram bons. Esse crescimento do comissionamento, né, veio com a reincorporação lá do que estava dando a WIS. Abriu linhas novas, foi legal. Mas, né, esse crescimento todo aí de 1,9 para 2,7, né, dá quase 50%, vem de um crescimento ok dos planos, né, dos planos, dos prêmios emitidos, volumes capturados e tal, beleza. De uma diminuição geral de sinistralidade, que esse não deve se repetir, pelo menos até um limite vai parar, né? Tem um limite natural. Que mais? De um resultado financeiro muito forte, que também em algum momento vai dar uma, né, enfraquecida. Crescimento de linhas, tipo de consórcio, beleza, esse fica junto com o dedão aqui. Mas enfim, vocês viram que para crescer 40, do comissionamento importante, né, do comissionamento que tinha uma base não cheia, ou seja, dos fatores que a gente está falando, meio que só os prêmios que vão continuar. Não é que vão continuar, os outros podem crescer também, mas muito provavelmente numa taxa mais modesta. E aí essa é a ressalva que eu coloco, né? Então, você está comprando a Caixa ou pensa em comprar porque ela está crescendo 50%, cuidado, não é assim, né? Não é tão verdinho o negócio. Ainda é um negócio bom, tá? Porque ele vai chegar numa taxa de crescimento lá, né? Vamos dizer assim, normal, e não é ruim, vale 25 bi, já tá dando 2,7 bi de lucro, né? Umas 10 vezes, vamos ver aqui os números. Tá legal, né? Umas 10 vezes. Que mais? É que seguradora fica meio esquisito, né? A gente vê isso aí. Mas, enfim, payout dela, ela vai pagar 100%, né? Porque não fechou ainda, mas vai pagar 90% do lucro líquido. Então, vai ficar com
um retorno de capital bom, né? Seguradora não tem por que não distribuir todo o lucro, praticamente todo o lucro, né? A não ser que ela esteja fazendo aquisições, coisas do tipo. Porque como ela gera float, né? Não faz muito sentido. Né? Esses indicadores eu falei, não faz muito sentido ver ROIC, ver margem, né? Tudo diferente, né? Você vai olhar índice combinado ampliado, essas coisas, tá? Mas assim, é uma empresa boa, tá? Até agora, tá entregando. A ressalva que eu faço a gente não sabe, muito provavelmente ela não vai crescer tanto assim, lá na frente. Aí, né, você vai ter que tomar uma decisão. Tem uma BB Seguridade que lembra bastante, a BB Seguridade tá numa avenidinha de crescimento legal, com a originação nova que eles estão fazendo com parceiros, com o crédito agro, então, né, talvez dê uma balanceada aí nessa tomada de decisão, tá? Era só isso que eu tinha para comentar, mas a empresa não deixa de ser boa por causa disso. Então, eu não vou dar um 5 para ela, porque, né, ela tá com resultado muito forte por questões conjunturais, né, Covid, é, né, migração de negócio, e, enfim, uma hora isso aí vai estabilizar. A gente consegue ver o poder de fogo mesmo, mas é boa, com certeza, tá? Boa, não tem como escapar, não. Boa é uma empresa redondinha, assim, né? Não tem muito o que falar. Tem a dentro da caixa, que querendo ou não é um banco grande, que tem muitos clientes exclusivos, consegue enfiar título de capitalização nos clientes, né? Goela abaixo, enfim. Né? Então, nota 4, acho que tá de bom tamanho. 5, acho exagerado, tá? E vamos fazer nosso resuminho, tá? Esse é um dos vídeos, mas tem outro lá no canal também, quem quiser ver. Então, os resultados do ano de 2022 vai ser só alegria, né? O problema é a expectativa para 2023. Você vê aqui no vídeo da PetroRio, no da Mills, eu falei, ó, resultados muito bons 22, expectativa muito boa 23. No da Mills também. Aqui um pouco mais modesto, né? Então, evolução expressiva, né? Cresceu muito em todas as linhas de negócio, né? Com certeza. Porém, né, evolução dos prêmios mais modesto. Resultado proveniente principalmente da redução da sinistralidade e do resultado financeiro. Tem que falar da corretagem também, né? Receitas, como é que eles chamam tudo? A distribuição, né? Distribuição também cresceram. Né? Cresceram. Tiveram um impacto melhor. Um impacto da base de comparação, né? Porque 2021 não tinha a mesma base de comparação. Mas o importante é falar, esse patamar é dela, tá? Ela conquistou. Não é que tá um resultado extraordinário para mais. Não, é que o anterior era extraordinário para menos. Ela conquistou esse patamar. Né? A gente só não sabe daqui em diante. E tem mais alguma coisa para falar, assim, de resumo? Então, novas linhas, as parcerias. Acho que não, né? É difícil, o resto é menor, assim, para dar um destaque tão grande, né? Então, o resultado da Caixa Seguridade em 2022 foi muito forte, mas muitos dos fatores que levaram a esse resultado, muitos dos fatores devem diminuir, vou colocar bem de leve, tá? Diminuir em intensidade no futuro. Então, resta saber qual será o grau de evolução dos números, para não escrever resultado de novo, daqui em diante. Tá? Então, essa é a ressalva que eu faço. A empresa é ok como seguradora, as linhas de seguro são muito rentáveis. Eu podia ter colocado isso aqui. Né? Você vê, o índice combinado é muito bom, tá? Muito bom. Com ampliado ou sem ampliado é muito bom. Então, é rentável, ok, tá lá dentro da caixa com essas parcerias. A ressalva que eu faço é essa: não sabemos o crescimento daqui em diante, tem tudo para diminuir um pouco, mas que necessariamente também não é ruim, né?
tem que ser olhado aí, né? É difícil estimar hoje quanto ela vai crescer, mas pode ser que ela se estabilize numa linha, nos números bons. Pode ser que ela comece a lançar coisas novas, tipo esse consórcio aí que foi bom, né? E compense isso, né? Teremos que ver. Talvez tenha uma coisa, uma novidade, seguro, distribuição, outros, previdência. Fica meio estranho, né? Porque tem as participações, né? Então aqui a culpa é da estrutura da empresa, que é toda confusa, tá? Mas um resultado bom, tá? Um resultado bem bom. Só não dei 5, acho que ficou bem explicado, né? Os motivos que eu não dei 5 na empresa. Mas legal, gostei. E como eu tenho falado aí nos últimos vídeos, é importante que a gente tenha cada vez mais empresa interessante, né? Empresa investível. Né? Porque isso aqui é um perfil provavelmente de investidor mais seguro, né? Que gosta de um negócio de gerador de caixa e tal. Perfeito. Tem aí uma opção, né? Que é a caixa. Então, quanto mais boas opções tiver no nosso mercado, mais legal, né? Mais maduro, mais interessante é pra gente. Tá certo, pessoal? Então, por hoje era só isso. Um grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!